Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 19:1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação entrou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Deus, para te dizer, Senhor, que confiamos em Ti, que sabemos que Tu és um Deus de amor, que sabemos, Senhor, que desde o ventre de nossas mães Tu já tinha nos escolhido, e que, ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Deus, Tu conheces o mais profundo dos nossos corações. Tu sabes que não somos merecedores do Teu amor, mas é pela Tua misericórdia e pela Tua infinita bondade, Senhor, que Tu ages em nossas vidas e Tu nos salva, Deus. E é assim, Pai, que eu quero, nessa noite, queremos Te agradecer por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos realmente meditar um pouco naquilo que a palavra do Senhor fala. Só isso. Eu quero ser fiel àquilo que a palavra de Deus nos fala. E é interessante a gente entender que Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor, né? E ele precisou subir lá numa árvore, a palavra fala, porque ele era de pequena estatura. E ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era aquele homem que estava fazendo milagres, que por onde passava fazia tantos milagres. E ele queria, ele ansiava. Muitas vezes a gente escuta essa música e a gente não conhece a história e a gente não entende porque que aquele homem dizia, né, que tinha que subir o mais alto que pudesse para poder ver Jesus. Mas sabe o que é que acontece que Zaqueu não sabia? Ele não sabia que Jesus já o conhecia. Ele não sabia que Jesus já tinha planejado aquele dia para encontrar com ele. E que nem precisava ele subir, porque ele ia conhecer Jesus de todo jeito naquele dia. Mas sabe o que é que acontece quando o homem se encontra com Jesus? Há uma modificação. E para a gente poder entender melhor isso, eu queria que a gente voltasse lá para o começo. Né? Eu queria que a gente pudesse hoje, é interessante que a palavra de Deus ela se confirma a cada pessoa que veio aqui hoje à noite falar. Inclusive, quando as crianças vieram cantar, eu disse glória a Deus, porque eu ia pedir de todo jeito para alguém cantar aquela música. Né? E aí, mas o Senhor é maravilhoso. E eu me lembro que quando o irmão pegou no microfone pela primeira vez, ele disse: olha, vamos escutar hoje do Evangelho do Senhor. Amém. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam hoje. Qual é a diferença do Evangelho para a religião? A religião, ela simplesmente informa. O Evangelho, ela transforma as vidas. Não há como uma pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus e não ter uma transformação de vida. Não há, é impossível. Mas vamos entender todo o plano de Deus e todo o Evangelho através dos tempos, dos séculos e dos anos que se passaram, né? Aí, quando a gente chega na escola, o professor quer dizer que a gente veio da evolução. Eu não sei se vocês vieram de macaco. Eu quero dizer que meus tataravós não foram macacos. Certo? Porque a palavra de Deus, e eu não estou dizendo isso porque eu tenho nada contra macaco, não. Acho até bonitinho eles, né? Mas o problema é que a palavra de Deus, lá em Gênesis 1:26, diz que quem me fez foi Deus. Amém? Ele diz: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança.
E eu tenho certeza que o Senhor Deus, porque a palavra nos garante, a partir daquele momento ele já tinha um plano traçado e preparado. Né? E aí o que foi que aconteceu? Depois de anos e anos, o Senhor resolveu tirar o seu povo. Era tudo um plano perfeito para que hoje você fosse salvo. Um plano perfeito para que hoje o Senhor Deus te alcançasse. Mas é interessante que muitas vezes a gente não conhece o plano de Deus, porque a gente não lê a palavra de Deus. E a gente não sabe o que a palavra de Deus diz. Mas sabe o que é que acontece? Lá em Êxodo, né, a gente começou por Gênesis, agora a gente vai para Êxodo. Né? Foi quando Moisés tirou o povo lá, né, tirou o povo daquele lugar de escravidão. Por quê? Porque Deus já tinha um plano para aquele povo. Deus não queria que eles ficassem sendo escravos a vida toda. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor Deus tirou eles de lá. Teve um monte de praga para poder conseguir tirar. Abriu o mar. Passou a pés secos por dentro do mar. Né? Como se não fosse bastante, o que é que acontecia? Eles, de dia, existia uma nuvem sobre eles, porque todo mundo sabe que o deserto é muito quente, né? Mas existia uma nuvem durante todo o dia sobre a cabeça deles, para que a quentura não chegasse até eles. Né? Quando era noite, por causa do frio, existiam umas colunas de fogo para aquecer o povo. Quando era na hora da comida, sabe o que era que acontecia? Caía o maná do céu. Aí sabe o que é que mais interessante? A gente diz assim, meu Deus, e aquele povo diante de tudo isso, muitas vezes aquele povo ainda se apavorava. Porque eles viam que já tinham passado naquele lugar. E eles tinham que passar, e eles passavam de novo, eles diziam, como é que pode, que coisa é essa? E ainda duvidavam de Deus. Mas acontece que às vezes a gente não entende que Deus tem uma hora para tudo. Ele tem um momento certo. Ele tem a hora certa. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje ele marcou contigo. Eu não sei para quem eu estou falando, mas o Senhor Deus sabe. Ele te conhece. E aí o que que acontece, né? O Senhor tinha o dia certo. E tinha os certos que iam entrar naquele lugar. Não eram todos que iam entrar naquele lugar. Apesar de Deus ter cuidado de todos. Mas não eram todos. Os planos do Senhor não podiam ser frustrados. O Senhor cuidava deles. Mas sabe o que é mais interessante nessa história que eu acho? É porque eu comparo aquele povo aos nossos dias. Eu comparo e eu fico olhando, Deus, como somos parecidos com Ele. Porque apesar da gente estar lendo, e a gente diz assim, mas que absurdo uma coisa dessa, Deus cuidar desse povo do jeito que cuidava. E esse povo ainda muitas vezes arrumava deuses e se revoltava contra Deus. Né? E sabe o que é que acontece? A mesma coisa nós fazemos. O Senhor Deus, todo dia, quando a gente acorda, nem que seja um cafezinho para a gente tomar, tem. Um teto debaixo das nossas cabeças. Pode ser furado, mas tem. Né? Pode ter até umas goteirinhas, mas tem. O Senhor não deixa faltar o teto. Enquanto tem tantos aí que não tem teto. Né? Não é uma coisa que a gente diga, irmã, mas também a senhora está falando. Não, tem um monte de gente aí que não tem teto. Hoje mesmo eu passei ali no centro de João Pessoa e tinha um senhor deitado embaixo de uma árvore com uma garrafinha de cana e ele estava muito à vontade. Eu acho que ele estava pensando que ali era a casa dele e talvez até fosse. Ele não estava com um semblante muito feliz, não, mas eu acho que ele estava muito à vontade. E eu fiquei pensando, será que ali é a casa dele? Porque eu só ficaria assim na minha casa. E aí o que é que acontece? As primeiras dificuldades que surgem nas nossas vidas, nós esquecemos que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado alimento, tem nos aquecido e principalmente tem nos amado. E nos tirou da escravidão para sermos livres. E aí a gente não entende isso. Mas diante de todo esse plano de Deus, que nós só estamos no começo, digamos assim, né? O que é que acontece? Naquela época existia uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre Deus e o povo. É tanto que vocês sabem que só Moisés podia subir no monte e falar com Deus. E ao passar do tempo, eles chegaram no lugar prometido e tal, e o Senhor providenciou uma nova forma de falar com eles. E essa nova forma era através do sumo sacerdote, que era um homem só, que era escolhido,
considerado assim o mais justo entre eles. E aí o que era que acontecia? Esse único homem tinha que entrar lá e levar o sacrifício de todos os outros. Então imagina, eu fico pensando assim, meu Deus, devia ser um negócio agoniado, porque eu acho que ele devia levar uma lista enorme, hein? Já pensou de tudo que a gente quisesse falar com Deus, e eu acho que mesmo assim ainda não dava tempo, não dava certo. Imagina, ele entrou lá para pedir perdão, mas se alguém quisesse ser curado, como era que era? Tinha que esperar meses para aquele homem entrar lá e falar com Deus. Mas sabe o que era que acontecia? Quando aquele homem entrava lá, era amarrado um sino no pé dele e uma cordinha, porque se o sino parasse de tocar, eles sabiam que aquele homem, ele parou de andar, então ele foi fulminado. Porque se ele tivesse qualquer pecado que fosse, Deus não aceitava o sacrifício daquelas pessoas. E aquele homem era fulminado na hora, ele morria. E aquela oferta não era aceita. Então a gente não entende. Olha a distância. Olha a distância. Para falar com Deus precisava disso tudo. De tanta coisa assim. E aí o que é que acontece? Deus providenciou Jesus. Ele providenciou o cordeiro sem mácula, o cordeiro limpo, o cordeiro que não tem pecado, o cordeiro do Senhor que tira todo o pecado do mundo. E a gente muitas vezes não entende quando a gente lê a palavra, mas a gente tem que entender que era propósito de Deus que o Senhor Jesus ele morresse por nossos pecados naquela cruz, para que eu e você pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Para que eu e você pudéssemos ter de volta aquele elo que foi perdido entre o homem no paraíso, onde ele falava com Deus. E graças a Deus, hoje, se nós temos um problema, se nós temos uma dificuldade, nós não precisamos levar nenhum sumo sacerdote para pedir por nós. Nós mesmos, aonde estamos, nós podemos falar com Deus. Nós podemos baixar nossa cabeça, reclinar nossa cabeça e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu fiz isso, porque eu pequei, porque eu preciso de Ti, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E o Senhor sempre nos surpreende. Ele sempre nos dá muito mais do que merecemos, porque, na verdade, a Bíblia fala, olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que é que acontece para que a gente possa, agora, hoje, de novo, ter uma comunhão com o Senhor Jesus? A gente precisa passar pela cruz. A gente precisa verdadeiramente passar pela cruz de Jesus. E o que é que isso significa? Isso significa que se você passar pela cruz de Jesus, você vai ter novamente aquela ligação que foi perdida lá no passado. Mas é a única forma de você ter um livre acesso ao Pai. E de você se tornar verdadeiramente um filho de Deus. E de você ter o encontro com Deus, assim como Zaqueu teve o encontro com Deus. Quando Zaqueu encontrou com o Senhor Jesus, o que foi que ele disse? Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver. Como é o nome disso? Isso é transformação. Não existe, não tem como o Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus entrar numa vida e não existir transformação. E é interessante que a gente diz, olha, Deus é invisível, mas como é lindo o agir dele nas nossas vidas. A gente não vê o nosso Deus, mas a gente vê quando a gente diz, Senhor, hoje eu preciso disso, e Ele nos dá. A gente vê quando a gente olha para o nosso passado e vemos quem éramos e vemos hoje quem somos, transformados, lavados, libertos pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória seja dada a Ti, Senhor. E é isso que Jesus faz com o homem. E era esse o plano de Deus para que você hoje tivesse vitória, para que você hoje ganhasse a salvação, para que você hoje fosse transformado. A primeira vez que eu cheguei na primeira igreja batista, e eu pude contemplar o meu tio lá, pregando, eu chorei a pregação inteira. Eu chorei a pregação inteira porque eu me lembrava de quem ele era. E daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. E eu pude ver Deus na vida dele. E se você fechar os seus olhos e você pensar quem você era, você vai poder enxergar
quem é Deus na sua vida, como Deus agiu na sua vida. Então eu pergunto, o nosso Deus é invisível? O nosso Deus é um Deus que podemos ver através das suas ações, através daquilo que Ele planejou para nós, através da salvação que Ele nos dá. Aí muitas vezes as pessoas chegam e dizem, mas se Deus é tão bom, por que Ele condena alguns? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor Deus, Ele não condena. O Senhor Deus, Ele chama, Ele dá oportunidade e hoje você escutou o seu plano para a sua vida. Se você aceitar, abrir o seu coração e dar lugar para o plano de Deus na sua vida, eu só posso lhe dizer uma coisa, que vai acontecer uma mudança linda na sua vida. E não é porque você vai ter força, não. É porque o Senhor Jesus, que é o dono de todas as coisas, inclusive o teu dono, que já tinha traçado esse dia para a tua vida, Ele vai modificar completamente a tua vida. Ele vai mudar, Ele vai tirar de você tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele vai tirar de você os deuses da sua vida para ter só um Deus, só Ele. Eu quero também ler mais uma passagem da palavra que fica Marcos 10, do 17 ao 22. Quando Jesus saiu correndo para ele, um homem que se ajoelhou diante dele lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces o mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e ninguém enganarás. Honra teu pai, a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhes uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O que nós podemos observar desse homem é algo que nós podemos observar hoje na vida de algumas pessoas. Muitas vezes coisas lhe prendem a esse mundo. E aquele homem, uma coisa lhe prendia. Ele tinha muitos bens e ele não queria se desfazer daqueles bens para agradar a Deus. O coração dele estava naqueles bens. E eu lhe pergunto essa noite, onde está o seu coração? Seu coração está nas festas? Seu coração está na novela, que você deixa de ir para a igreja para assistir? O seu coração está em tantos outros lugares e você não tem dado lugar para o Senhor, você não tem deixado essas coisas para servir o verdadeiro Deus. Então, quando vier a grande condenação, o grande dia, você não pode dizer que não teve oportunidade. Porque hoje, Deus te fala do grande amor que Ele tem por você. E Ele te dá uma oportunidade de você deixar a bebida, de você deixar o seu vício, de você deixar o adultério, de você deixar tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Mas você vai dizer, mas eu não tenho força. Quem vai fazer não é você. É Jesus. Só basta você passar pela cruz dele. Aí muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Eu conheço fulano, ele é crente, mas ele não é tão santo assim não. Mas sabe o que é que acontece? A partir do momento que você passa pela cruz do Senhor, que você diz, Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. A partir de hoje não vivo mais eu, mas Tu vives em mim. E você passa por aquela cruz, você reconhece que você não é nada. E você tem o desejo dentro de você de mudar aquilo que está te incomodando. Aquilo que você sabe que está incomodando a Deus. Que te impede de chegar diante de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Quando você toma essa decisão, que você passa pela cruz. A partir desse momento, quando o Senhor Deus olha para você, Ele não lhe vê, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê a sua culpa e a sua condenação, mas Ele vê o sacrifício do seu filho, que passou aquele tormento naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Eu espero que você nessa noite tenha entendido o grande plano de Deus, que de séculos em séculos chegou até o dia de hoje, para que você pudesse ter salvação. E eu quero pedir que todos que estão aqui nesse momento possam baixar suas cabeças e possam meditar um pouco. Aqueles que já
já passaram pela cruz. Peça para que Deus possa agir nesse local. Peça para que Deus possa usar de misericórdia. Para que, do jeito que você foi salvo um dia, e que você sabe que um dia vai estar com o Senhor Jesus, que você possa entender, e você possa estar com seus olhos fechados, clamando nesse momento para que correntes possam ser quebradas, para que grilhões possam ser quebrados, para que aqueles que o Senhor tem chamado nessa noite possam verdadeiramente dar ouvidos àquilo que o Senhor tem chamado, àquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Eu tenho certeza que hoje escamas caíram dos olhos de algumas pessoas nessa noite aqui nesse lugar. Você não enxergava o plano que Deus tinha na tua vida. Você não entendia por que é que as coisas eram do jeito que eram. Você não entendia por que o evangelho é tão diferente de uma religião. Você não entendia. Mas hoje o Senhor Deus te fez entender. E Ele te chama. E se você sente realmente, verdadeiramente esse desejo no seu coração, eu nunca na minha vida fiz um apelo. Mas o Senhor tem colocado no meu coração. E Ele diz que aqui nessa noite, nesse lugar, existem pessoas que precisam se arrepender da sua vida. Precisam passar pela cruz. Precisam verdadeiramente ter um encontro com Ele. E é isso que eu quero te chamar nessa noite. Se você verdadeiramente quer ter esse encontro com o Senhor Jesus, se você quer passar pela cruz do Senhor, se você quer deixar aquele fardo tão pesado que tanto tem te atormentado, lá no pé da cruz, e sair de lá leve, solto, livre, querendo louvar e glorificar o nome do Senhor. Aí agora que você entendeu, por isso é que crente canta tanto. Oh, aleluia. Mas é isso que você vai sentir. Essa loucura que para os homens é loucura, mas para Deus é o seu evangelho. A palavra de Deus, em Tiago 4, ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, aquilo que tu tens feito lá no mundo, que temporariamente tem te dado prazer, tem te tornado meu inimigo. Mas é isso que o Senhor Deus diz: aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Aquele que é inimigo de Deus, automaticamente ele se constitui inimigo do mundo. Para a honra e glória do Senhor. Que nessa noite, irmão, o Senhor te diz que te ama e tem um plano lindo na tua vida, desde o ventre da tua mãe. E que você achava que nunca tinha sido amado por ninguém. Mas o Senhor tem um plano maravilhoso na tua vida e Ele te amou desde sempre. E vai continuar te amando. Mas se você hoje, nessa noite, disser assim, verdadeiramente: Senhor, eu quero sentir esse amor, eu tenho certeza que dentro do seu coração você já deve estar sentindo alguma coisa. Você está sentindo um mover do Espírito. Isso é o Senhor dizendo: é contigo mesmo, filho. Eu não quero mais que tu sejas simplesmente uma pessoa. Eu quero que tu sejas o meu filho a partir de hoje. Eu quero te chamar de filho. Eu quero que tu entendas que eu te amo. Oh, aleluia, Jesus, glória seja dada a ti. Eu queria agora, nesse momento, eu quero que a igreja continue orando, intercedendo, pedindo a Deus que tenha misericórdia e que quebre todas as correntes que impedem dessas pessoas chegarem aqui nessa noite. Mas que, para a honra e glória do Senhor, se você entendeu a palavra que foi dita hoje aqui, se você entendeu do grande amor que Deus tem por você e que você quer verdadeiramente que o Senhor mude a tua vida, você tem que vir aqui nessa noite para dizer para todos que o Senhor te ama e que é com você mesmo que o Senhor está falando. Levanta a tua mão nesse momento aonde você está. Levanta a tua mão e diz verdadeiramente que você quer ter a sua vida transformada. Isso é o Evangelho de Deus, isso é o poder de Deus para transformar as pessoas. Eu quero que você nesse momento não ligue para aquilo que está puxando sua mão, mas que você verdadeiramente tenha vontade, força de vontade para dizer sim ao Senhor nessa noite. O plano dele foi maravilhoso na tua vida, foi muito grande para que você venha rejeitar o Senhor. Tem um hino que diz assim: olha, amanhã pode ser muito tarde. Hoje o Senhor está te concedendo uma oportunidade. E é isso que eu quero te dizer, que eu não sei se você vai ter outra oportunidade. Eu quero que você entenda isso.
E o Senhor é precioso demais para estar sendo oferecido. Ele está te chamando. Se você hoje aceitar, Ele vai entrar no teu coração e vai cear contigo. E a partir de hoje você vai ser uma nova criatura. Se não, que o Senhor Deus possa te conceder uma nova oportunidade. Em nome de Jesus eu quero te pedir, levanta a tua mão agora. Vence toda a vergonha, vence tudo aquilo que está te deixando afastado dos caminhos do Senhor. Vence tudo aquilo. E entende que hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que o Senhor te chama. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. E não é à toa que Ele trouxe nessa rua aqui, que se chama de areia, que eu nem sei porquê. Mas eu imagino. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre no meio do seu povo, para todo sempre. Deus abençoe em nome de Jesus.